Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de review aqui do canal. Hoje, como vocês podem ver, estou com essa linda máquina aqui, uma Air Fry forno de 25 litros de capacidade da Multilaser. O código dela é CE181, ela é 220 volts. Essa máquina é bem moderna e bem bonita, pessoal, e ela é toda em aço, como vocês podem ver, com alguns detalhes em plástico. Então ela tem todo o corpo dela em aço. Isso aqui é aço, é uma pintura preta. A frente é aço escovado, puxador. Os botões são de plástico imitando aço inoxidável. Aqui no puxador tem uma parte plástica, mas o puxador é super firme, tá? E os pezinhos também são de plástico. O resto da máquina, o interior, a parte de trás, tudo totalmente de metal, ok? Essa máquina possui uma potência máxima de 1500 watts, sendo que ela consegue chegar até 230 graus no interior dela. Ela tem basicamente 4 funções, tá? Ela tem a função aquecer, no caso pré-aquecer também é a mesma função, assar, tostar, gratinar e a função Air Fry. Eu vou explicar com calma cada uma dessas funções e como é que elas funcionam, ok? A máquina acompanha um manualzinho de instruções bem simples, bem básico e um pequeno folheto aqui. Eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês o que é que eu achei desse manual, os detalhes que eu preciso explicar para vocês aqui, beleza? Então vai sair um outro vídeo sobre esse manual. O produto também acompanha 4 acessórios, pessoal, que no caso são eles. Esse primeiro acessório aqui é a grelha, tá? Que eu vi no manual. Esse segundo acessório aqui, que é uma assadeira, ela só deve ser usada no modo Air Fry, porque ela já é perfurada assim para que o ar consiga circular. Então essa assadeira é exclusiva para usar no modo Air Fry. Essa outra assadeira aqui, ela serve no modo Air Fry como coletor de resíduos ou coletor de gordura, tá? E ela é profunda, sim, ela tem aqui uma boa profundidade. O manual não fala se ela é antiaderente, então isso aqui provavelmente não é antiaderente, né? Se fosse, o manual falaria que era antiaderente. Então não tem necessidade de fazer a cura nesse produto, já que não tem antiaderente, é só uma pintura. Só o tempo dirá se essa pintura é resistente o suficiente para aguentar as altas temperaturas desse forno. Aqui está a questão da porta. A porta não é removível, como vocês podem ver, tá? E ela só tem esse único dispositivo aqui, ó, que segura ela. Não é duplo, não é do outro lado, só é de um lado. Esse dispositivo aqui é de metal, tá? No interior da máquina nós temos essa outra peça aqui, que eu achava que era um coletor e na verdade não é um coletor, porque isso aqui é apenas uma questão de migalhas, né? Um coletor de migalhas e não de gordura, por isso que ele é assim tão rasinho. Ele é um coletor de migalhas e não de gordura. Então, vamos tirar aqui. Coletor de migalhas. Aqui nós estamos vendo que ela tem 2 resistências na parte de baixo. O interior dela é muito bacana. É toda nessa chapa aqui, ó, um aço galvanizado. Não sei qual é a resistência disso aqui à ferrugem. Eu vou ter que ver, tá? Mas provavelmente não é uma coisa que vai aguentar ferrugem, não. Não sei o que é isso aqui, esse dispositivo. Não sei exatamente o que é isso. É um termômetro, o que é. Em cima nós temos 4 resistências retas e temos lá o ventilador da Air Fry. Eu falei no outro vídeo de unboxing que essa grade aqui protetora protegia as resistências. Na verdade ela só protege o ventilador. As resistências estão do lado de fora, né? Então essa grade aqui só protege realmente o ventilador. São 4 resistências aqui em cima, tá? Então é isso aí. O fundo tem essa parte côncava, que é para dar mais espaço. E segundo o fabricante no manual, as coisas quando está no modo Air Fry, quanto mais no fundo, mais ela vai assar. Então, tem que fazer testes. Segundo o manual de instruções, antes de você usar pela primeira vez essa Air Fry, você tem que fazer uma higienização nela. Ou seja, você tem que passar um pano úmido
nela, no corpo todinho nela, na parte externa da máquina, tá? Depois você passa um pano seco. Aí você tira os acessórios de dentro e você tem que lavar os acessórios com água quente, pessoal. Isso aí eu acredito que é para tirar qualquer tipo de material químico usado na parte metalúrgica da construção do equipamento. Então, na hora que está construindo lá, eles devem ter algumas coisas químicas que eles usam para fazer a construção da máquina, e para não ter nenhum resíduo nisso nos seus alimentos, eles pedem para fazer esse primeiro procedimento antes do primeiro uso. Uma outra coisa que eu percebi é que nesse primeiro uso realmente exala um cheiro de queimado. Mas não é de plástico não, é um cheiro de metal mesmo, quente, né? Um cheiro de metalurgia, tá? Então isso está escrito no manual, você deve deixar ela 15 minutos, né, na temperatura máxima, antes de preparar qualquer alimento, ela sem nada dentro, sem acessórios, sem nada, para que esse primeiro cheiro ele desapareça, tá? Por que na função air fry? Porque na função air fry é onde ele joga o ar com força, então o ar circula e joga esse cheiro para fora, tá certo? Então você tem que fazer isso por 15 minutinhos antes de usar ela para preparar qualquer alimento. Então realmente eu senti, e o cheiro está até desaparecendo agora, né? Que eu estou com a porta aberta e está desaparecendo. Eu acredito que nas próximas utilizações não vai ter esse cheiro, mas não é cheiro de plástico, tá? É um cheiro de metal quente, metalurgia, metalúrgico, aquele cheiro como se fosse de solda, né? Coisa de metal derretendo, tá? Mas está tudo bem aqui, está tudo tranquilo. É só isso aí que é um cheiro característico, segundo o fabricante, de primeiro uso. Eu acredito que seja mesmo. No primeiro botão nós temos aqui um sinalzinho, né, que indica a posição do botão. O botão de temperatura é bem levinho, bem macio, vai até 230 certinho. É um botão bem legal. O segundo botão é o botão de timer, que vai de 0 a 60. Você puxa para a direita e ele faz esse barulhinho tic-tac, ó. Você pode voltar ele manualmente. Aí ele faz um barulhinho de sino. Já o terceiro botão, que é o botão de funções, a primeira função de cima é Air Fry. Ele gira tanto para um lado como gira para o outro. Então ele não tem lado de girar, você pode colocar para o lado que você quiser. E aqui em cima é Air Fry, aqui do lado direito é assar, embaixo aquecer, lado esquerdo gratinar, e aí você volta de novo para Air Fry. Tem muito segredo não. Essa aqui parece ser uma tinta, né? Não é alto relevo, não é mesmo, entendeu? É uma tinta, é pintado isso aqui, tá? E eu acho que com o tempo essa tinta vai saindo, tá? Se você for limpando, vai limpando, vai limpando, né? Passando o pano aqui, com o tempo essa tinta aqui vai saindo. Agora, quão rápido ela consegue sair é o que nós vamos descobrir, né? Com o uso, tá ok? Mas se fosse uma coisa em alto relevo, ou será de algum outro jeito, né, pudesse ser mais duradouro, mas essas tintazinhas eu já vi em outros fornos que com o tempo elas vão saindo quando você vai limpando o produto. Ela tem só uma única luz que indica quando está ligada, não tem a luz de indicação de pré-aquecimento, também não tem luz interna, tá? Aqui dentro não tem luz no forno, uma pena, poderia ter uma luz aqui dentro. Aqui na parte da tampa, dá pra gente ver que essa tampa é uma tampa simples. O vidro aqui é um vidro só, que vai, né, tanto para dentro como para fora, é o mesmo vidro. Então nós não temos aqui, assim como a Air Fry da Philco, nós não temos aqui uma dupla camada, o que faria uma proteção térmica mais eficiente. Tem duas coisinhas aqui de borracha, tá vendo aqui? Que evita que ela bata com força aqui, ó. Então ele suaviza, tá? Mas é bem simples. Porém, metal. Diferente da outra Air Fry, aqui dentro não é plástico, é toda de metal. Estamos na função gratinar, ok? A função gratinar está ativada. E o que eu percebi é que o ventilador está circulando o ar numa potência, digamos assim, de 1/4, né? 1/4 da potência.
Ela é bem silenciosa nesse momento, ó. Muito silenciosa. E ela ativa nessa função tostar, gratinar. Ela ativa as duas resistências de baixo e duas resistências de cima. Então, duas de cima do canto e duas de baixo estão ativas nessa função gratinar, ok? Ok, pessoal, estamos aqui na função aquecer, tá? E o que eu percebi é que ela liga as mesmas resistências, duas de baixo e as mesmas duas de cima, do modo gratinar. Então, eu não vi diferença aqui nessas resistências do modo gratinar para o modo aquecer. Aparentemente, o ventilador, né, sopra um pouco mais rápido na gratinar, mas aparência só. Não estou sentindo muita diferença também não, entre essas duas funções, tá? Parece que é mais ou menos a mesma coisa, tá bom? O modo assar está ativado. Como vocês podem ver, só as duas resistências de cima estão funcionando. A do canto e a primeira. As duas do meio estão paradas. As de baixo também não estão funcionando. Ok, pessoal, estamos no modo Air Fry, na potência máxima. O barulho do motor dela ligado. Não é muito barulhenta não, mas ela tem uma certa vibração. Estou sentindo meus dedos aqui, ela vibrando um pouquinho. Vamos ver quantas resistências ela ativou, né? Eu tô vendo que as de baixo ela não ativou, ao invés de cima. Ela ativou as 4 resistências de cima, pessoal. As 4 de cima estão ativadas. Então é isso. Uma coisa que eu percebi é que aqui são as entradas de ar, tá? Entradas. Não pode obstruir isso aqui. Entradas direita, entrada esquerda, entradas de ar. A chaminé dela, saída de ar é aqui, ó. São esses aqui, ó. Tô sentindo aqui o calor saindo daqui. Então essa aqui é a chaminé. Provavelmente isso aqui atrás está bem quente. O fabricante fala que você tem que deixar uma distância de 10 a 15 centímetros de todos os lados, tá? Para que você não tenha nenhum perigo aí de obstruir o ar. E o local que você vai instalar ela não pode ser úmido, ou seja, você não pode usar uma pia para deixá-la em cima. Tem que ser um lugar seco, firme, tá? Pode ser até madeira, mas foi uma madeira maciça, ok? Agora não pode ter nenhum papel, nenhum plástico embaixo, não pode ter nenhuma cortina perto. Então o fabricante fala isso no manual de forma bem explícita. Percebi que esse timer, apesar de ser analógico, ele é bem preciso. Eu fiz uma comparação aqui com essa Airfry com a Philco e foi coisa de segundos a diferença. Então eu coloquei 10 minutos aqui, coloquei ao mesmo tempo 10 minutos na Philco. A Philco terminou e essa aqui ainda demorou mais uns 10 segundinhos para terminar. Então o timer dela é bem preciso para ser uma analógica, mas não se engane, não tem a mesma precisão de um timer digital. Eu percebi que ela não tem vedação. A porta dela não tem nenhuma borracha que faz vedar. Só tem duas borrachinhas pequenininhas que é para não ficar batendo seco aqui. Mas não tem vedação na porta. O que é que acontece? Sai ar quente, né? Vaza temperatura. Então eu percebi que vazou vapor por aqui, ó, tá? Esse lado. E esse vapor ficou diretamente nessa chapa aqui. O que acontece? Acontece que ajuda a aumentar a temperatura do painel. O painel todo fica mais quente quando você tem vapor, né, saindo diretamente aqui. Isso não acontece com a Philco, né? A PFR 2200P, como já mostrei a vocês, ela tem uma vedação perfeita. Então, nesse quesito aí, faltou um pouquinho mais de cuidado da Multilaser. Na questão do isolamento térmico, pessoal, ela até que não esquenta muito em cima e nas laterais. Não muito, mas esquenta, tá? Agora, na porta,
por favor, não toque, a porta fica pelando. Essa porta, ela não é dupla, é uma porta simples. O mesmo vidro da frente é o vidro que está aqui atrás, então é um vidro só. O que acontece? Todo o calor do forno vai rebater aqui nesse vidro e vai colocar aqui para fora. Então, o negócio é tão sério que se você pegar assim nesse cabo, desse jeito, a sua parte dos seus dedos de dentro vai encostar nessa parte de metal aqui de dentro. Você vai se queimar. Então, quando você for pegar nela, você tem que pegar assim, ó, desse jeito. Porque a única coisa que fica frio realmente é a alça. A alça fica fria, ela não esquenta em momento nenhum. Agora, toda a porta, o vidro, fica pelando, tá? Então, tenha muito cuidado com essa questão do isolamento térmico, porque ela realmente não tem um bom isolamento térmico, tá? Para um airfry, essa parte dela aí ficou a desejar. Ela parece muito mais um forninho comum, né, do que um airfry, porque o airfry tem normalmente um isolamento térmico bom. A da Philco mesmo, ela trabalha por 40 minutos, você consegue pegar ela com as suas duas mãos e colocar de um canto para o outro. Essa aqui, impossível. Fez um trabalho aqui de 20 minutos, você não consegue tocar nela para você levar para um canto que você vai se queimar, entendeu? Então, é realmente uma coisa assim que para mim é um ponto negativo, tá? Porque ela poderia ter um isolamento térmico melhor para evitar esse tipo de coisa. Então, criança aqui, jamais, nem com supervisão de adulto. Tocou, vai se queimar, não tem nem conversa. Pessoal, vamos falar agora sobre os testes que eu fiz nela, né? Eu fiz alguns testes nela, fiz batata frita, fiz frango assado e fiz pão de queijo. Eu percebi que na batata frita ela é mais eficiente, tá? Ela consegue fazer uma quantidade maior de batata frita com um tempo menor do que a Philco. Inclusive, eu achei que quase queimou as batatas, então até de repente pode ser um tempinho menor, tá? O único inconveniente é que eu não consegui virar as batatas, né? Na Philco você consegue, 5 minutos, tranquilamente, você tira ali o cesto, né? Balança, vira as batatas e coloca. Nela ficou praticamente impossível, justamente porque ela não tem nem sequer um cabo para eu puxar as coisas de dentro. Então fica muito quente, essa parte térmica dela é muito forte e eu me queimei algumas vezes. Quanto à questão do frango assado, eu achei que as duas saíram muito bem e terminaram no mesmo tempo, né? Só que na Multilaser o frango ficou um pouquinho melhor, assim, ficou um pouquinho mais queimadinho, mais douradinho, né? E ele ficou também mais saboroso. Então eu percebi que apesar das duas terem feito o trabalho no mesmo tempo, a Multilaser entregou uma coisa um pouco mais eficiente, porque o frango ficou melhor, ficou mais saboroso e ficou um pouco mais queimadinho, né? Na questão do pão de queijo, tive algumas observações. Primeiro que, apesar dela ser maior, de 25 litros, ela faz menos pão de queijo do que a outra. A outra tem 2 assadeiras. Cada assadeira pega 12 pão de queijo, então são 24 que ela faz por vez. Aqui eu só consegui colocar 20, tá? Então são 4 pães de queijo a menos, ok? Porque ela só vem com uma assadeira, a não ser que você faça e depois faça de novo, né? Mas ao mesmo tempo não dá. Mas, por outro lado, o pão de queijo nela ficou melhor do que no da Airfry da Philco. Eu achei que ficou mais tostadinho, ficou bem bacana. O sabor achei o mesmo, ficaram com o mesmo gosto, os dois bem gostosos mesmo, bem bacana, mas aqui ficou mais moreninho, um pouquinho mais, entendeu? Então o que eu percebi é que essa aqui você não precisa fazer mais nada, colocou lá dentro, esqueceu. Já na Airfry da Philco você tem que estar, o inconveniente, você está trocando as assadeiras, né? Você na metade do tempo você troca, e mesmo assim eu ainda tive que colocar um tempinho a mais, 5 minutinhos a mais para poder ficar os pães de queijo na qualidade ideal. Resumindo, as duas fazem um bom trabalho, mas eu achei essa mais eficiente, embora tenha menos potência. A Philco PFR 2200P tem 1.800 watts, essa tem 1.500. Mas essa aqui, ela de alguma maneira, apesar de não ter uma potência de ar muito grande, ela consegue ter mais eficiência, ela consegue fazer mais alimentos, né, num tempo mais curto, com a qualidade melhor. Foi isso que eu percebi aqui, tá? Agora, conclusão final. Pessoal, se você tem uma família grande, sei lá, 7, 8, 10 pessoas, esse é o equipamento ideal para você. Ou então, se você gosta de fazer muita coisa em casa, esse é o equipamento ideal, tá certo? Pode chegar a visita na sua casa tranquilamente. Ela é rápida, ela é eficiente e ela cabe muito alimento, tá certo? Então, é um equipamento bem ágil, bem legal, bem completo. Mas na questão da segurança, eu ainda prefiro a PFR 2200P.
Com ela eu fico tranquilo. Muito dificilmente eu me queimo com ela. Essa aqui eu me queimei várias vezes. Primeiro, essa aqui não veio com nenhum cesto, né? Poderia ter vindo um cesto, mas não veio. Ok. Agora, não veio nenhum cabinho. Poderia ter um cabinho para ajudar você a tirar essas assadeiras daí. Essa necessidade de ter um cabo faz com que você compre luvas. Você tem que usar luvas grossas. Eu, com uma luva aqui de silicone e com um pano, ainda me queimei nela, pra você ter uma ideia. Então, essa questão é bem interessante de ver. O produto é um produto muito bom, na minha opinião. Um produto muito bom, na minha opinião. Eu daria esse produto aqui uma nota 7,5, tá? Pelo design, pela construção, pela beleza, acabamento e pela eficiência. Mas ela perde alguns pontos aí na questão da segurança. Ela poderia ter um isolamento térmico melhor, ela poderia ter um isolamento, né, na tampa aqui, poderia ser uma tampa dupla para não ficar tão quente. Ela poderia ter luz no interior, ela não tem. Que pecado, essa máquina tão bonita não tem uma luz dentro dela, uma luz no interior, entendeu? Aqui ela só tem uma única lâmpada que avisa que está ligada, mas ela não tem a outra lâmpada que avisa que chegou na temperatura ideal, né, que a maioria das airfryers tem. Então faltam algumas coisinhas para tirar uma nota 10 aí. Então 7,5 é a minha nota para ela. É uma airfryer boa, mas ela é um forno muito melhor. Enquanto a PFR 2300P é uma airfryer com função de forno, essa aqui é um forno com função de airfryer, ou seja, ela é muito mais eficiente para fazer coisas grandes. Tenho certeza que você, para fazer aqui tortas, pães, para fazer aqui um galeto assado, para você fazer aqui um chester, ela se sai melhor do que a PFR 2300P. Pelo que eu percebi, ela entrega a qualidade do produto, né? A qualidade da comida, ela entrega melhor num tempo menor, tá? Então, talvez porque ela realmente tem ali mais resistências, né? Ela tem 6 resistências, tem 4 em cima, 2 embaixo, e a maneira com que ela distribui o ar dentro, né, é um pouco maior e mais eficiente. Bom, eu realmente gostei do produto, acho que vou ficar com ela também, porque ela complementa a outra, tá? Então a outra já é grande, já cabe muita coisa, mas essa aqui vai além, tá? Agora, se fosse para escolher entre essa e a outra, eu ainda ficaria com a outra, que ela é mais completa, tá? Embora não seja tão grande, mas ela é digital, ou seja, mais precisa. Ela tem luz no interior, que pode parecer uma bobagem, mas para mim é super importante ver os alimentos enquanto estão sendo preparados, não ficar abrindo a porta para dar uma olhada. Embora ela tenha toda essa janela, essa área de janela aqui, tem hora que está escuro, você não consegue ver como é que está lá dentro, tá? Você só vê as sombras, então você tem que abrir para olhar. É complicado, se tivesse uma luz lá dentro já seria um quebra-galho, né? Gostei da construção dela, é um produto assim muito bem acabado, embora tenha essas deficiências, porque nenhum produto é 100%. No futuro próximo eu quero ver, né, vou fazer um vídeo de 1 mês de uso dessa máquina, eu quero ver como é que se sai esses botões de plástico, né, ver se eles não têm nenhum vício de algum problema no futuro. Pelo que eu percebi, você pode girar esse botão de timer aqui, ó, e pode voltar ele manualmente. O manual diz que você pode fazer isso. Mas será que se eu fizer isso com ela quente, com esse painel quente, não pode danificar esse botão que é de plástico? Eu já vi outras airfry fornos, inclusive da Philco, dar problema justamente neste botão de plástico, de derreter quando ela está quente, o cara vai mexer. Então eu aconselho que você não faça isso quando ela estiver quente. Se você colocou ela para fazer um preparo e acabou o preparo, você viu que já está pronto, tira ela da tomada e deixa ele voltar sozinho. Não force com ela quente, que esse botão aqui de plástico pode dar problema, tá? Mas tudo isso eu vou analisar aí no próximo vídeo que eu fizer, que é de 1 mês de uso. Eu quero ver como é que tá, principalmente esses acessórios de dentro, como é que eles se saem, né? Como eu falei para vocês, aquela parte lá não tem teflon, é só uma tinta preta, tá? Então vamos ver a resistência desse material, vamos ver como é que se sai essas outras aí e como é que ela funciona nesse período aí, se realmente ela vai passar no teste do tempo. Tá ok, pessoal? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para as novas notificações. Temos um grupo do WhatsApp muito legal. Aliás, temos 2 já, que um já encheu. Temos 2 grupos do WhatsApp. Se você não conseguir entrar no primeiro, você pode clicar no segundo, que você vai encontrar lá muita coisa bacana. A gente tem receita lá, a gente tem muita dica, a gente troca informação, troca conhecimento. A galera é super solícita, então a galera lá é muito, muito da hora, tá, pessoal?
Entra lá no grupo que vocês vão gostar demais. Além de aprender receitinhas bacanas, vocês vão aprender como fazer manutenção, limpeza, etc. nas máquinas que a gente fala lá. Tá bom? Grande abraço para todos, fico por aqui e até mais.